Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Para mim, motivo de muita alegria estar aqui nesta noite, neste culto maravilhoso que Deus tem nos proporcionado. Gostaria de ler a palavra do Senhor, que se encontra em Lucas. Deixa eu só achar aqui, irmãos. Capítulo 5, versículo 27 e 28. Glórias a Deus por mais esse dia de propósito, no qual o Senhor tem falado grandemente com cada um de nós. Lucas 5, 27 e 28. E passando estas coisas, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse: segue-me. E ele levantou e, deixando tudo, o seguiu. Amém, irmãos? Irmãos, quando eu estive lendo e meditando nesta palavra, eu li esses dois versículos e a continuação, e algo me chamou a atenção. O que levou Levi a seguir a Jesus? A palavra que não entra em detalhes, o que Jesus falou para ele, mas o teor foi: segue-me. O que levou Levi a deixar tudo que tinha? Aí eu comecei a pesquisar sobre Levi. Levi, o publicano, era coletor de imposto, filho de Alfeu. Esse nome Levi é o nome judeu dele, mas ele é conhecido também como Mateus, o evangelista Mateus. Esse nome Mateus é um nome romano dele, que ele recebeu, e muitos o conheciam como Mateus, o discípulo de Jesus. Esse era o Levi. E o que levou esse Levi a deixar tudo? Que a Bíblia aqui, mais para frente, ele fala que então Levi ofereceu um grande banquete na sua casa, e numerosos de publicanos e outros estavam à sua mesa. Então isso nos diz que Levi era uma pessoa que tinha um certo status. Levi era uma pessoa que tinha recursos. Levi era uma pessoa que conhecia, que tinha vários conhecidos naquele lugar. Mas o que levou ele a seguir Jesus? Do nada, deixar tudo e seguir Jesus. Aí eu comecei a analisar o que nos trouxe a seguir Jesus. Será que Davi também teve esses percalços que trouxe ele a seguir Jesus? Será que ele estava doente? Será que era uma doença? Quantos não vêm atrás de Jesus apenas para ser curado? E muitas das vezes é curado e sai da presença de Jesus. Nem sempre quando somos curados, recebemos um milagre, somos salvos. Na Bíblia, Jesus curou muita gente e muitos nem voltaram a agradecer. Será que foi a doença? Será que foi o vício de alguma coisa? Ou alguém que o obrigou? Como muitas das vezes o pai pega você tem que ir para a igreja, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e de tanto falar, a pessoa acaba vindo e acaba encontrando a Jesus e acaba se firmando. Será que foi isso? Será que foi o medo de ir para o inferno? Muita gente vem a Jesus com medo de ir para o inferno. Será que foram os milagres que Jesus fez e Levi ficou sabendo e falou: vou seguir esse homem? Ou será que foi a busca por algo que muitas das vezes não sabemos o que é,
mas que todo ser humano tem. O que as pessoas chamam de vazio da alma. Todo homem tem um vazio dentro de si. Aí eu comecei a analisar esse vazio, por quê? Eu já senti isso. Quando você faz tudo o que quer, conquista tudo o que quer, e não se satisfaz, e nada te preenche, você procura vários recursos, e nada te preenche, e nada te satisfaz, você vive um dia alegre, contente, fazendo as coisas, depois da hora que você está sozinho, no seu quarto, sozinho, na sua intimidade, aí você sente aquela carência, você sente aquela angústia, você sente aquele vazio. Eu, antes de conhecer a Jesus, eu morei um tempo sozinho, e chegava à noite, aos 17 anos já eu morava sozinho, eu cuidava de uma granja de frango, era o dia inteiro mexendo com frango. Aí chegava à noite, irmãos, a hora que eu ia deitar, sabe, você ficava com aquela coisa mais, minha vida, o que é isso? É trabalhar? Deve ser porque eu moro sozinho, né? Chegava à noite, a hora que você estava sozinho, você se sentia mais sozinho e abandonado. Você sentia aquele vazio, falou, mas, né? Fui morar com a minha avó, é a mesma coisa, irmão. Chegava no fim do dia, você não tinha satisfação naquilo que você fez durante o dia. Você não sentia alegria. Aí esse vazio só acabou quando eu conheci Jesus, irmãos. Aí eu comecei a analisar, né? Analisar esse vazio da alma que tanto fala as pessoas. Será que Deus fez todas as coisas? E a palavra diz que foi boa e perfeita. Será que a criação do homem foi imperfeita? Por que será que tem esse vazio dentro do homem, dentro da alma do homem? Aí eu comecei a buscar lá, quando Deus criou o homem. Quando você vai criar alguma coisa, essa coisa tem que ter um propósito, né? Você não cria um negócio e fala, deixa ali, eu vou ver para que serve. Aí eu comecei a analisar. Exemplo, um marceneiro vai fazer uma cadeira, certo? Aí ele fala, eu vou fazer vamos supor que não existia cadeira ainda, não tinha cadeira, ele sentava no chão ou num banco, qualquer coisa assim. Ele falou, eu vou fazer uma cadeira para assentar e ser mais aconchegante. Amém? Então qual que é o propósito da criação? Para se sentar. Aí você faz a cadeira. Aí você vê, a cadeira pode ser usada como escada. Sim ou não? Você pega a cadeira, vai lá, troca uma luz, as irmãs pegar alguma coisa em cima do guarda-roupa. Então a cadeira, ela serve como escada? Serve. A cadeira, ela pode servir como uma mesinha para pôr alguma coisa em cima, ou para empilhar a roupa para depois passar, né? Fazia isso daí quando eu solteiro. Então a cadeira, ela tem várias funções. Ela pode ser usada para você pôr o pé, para você tocar o violão, para você amarrar um calçado. Ela serve para várias coisas. Mas qual o propósito dela ser criada? Para se assentar. E assim é o homem também, irmãos. Aí vamos ver lá, Gênesis 1, 26 e 28, onde Deus fala da criação do homem. Gênesis começa aqui. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou.
Aí eu fui buscar qual o propósito de Deus ter criado o homem. E a gente começa a fazer várias especulações e ouvimos várias coisas. Aqui Deus fala que fez o homem à imagem e à semelhança dele. Quando fala em imagem, a gente já pensa no físico. Somos a imagem de Deus. Então teríamos que ser todos iguais? Ou não? Se fosse fisicamente falando, teríamos que ser todos iguais. Todos a imagem e semelhança de Deus. Então, porque somos a imagem e semelhança de Deus, somos pequenos deuses. É isso? Também não, irmãos. Imagem, em que somos a imagem e semelhança de Deus? Somos semelhantes a Deus em alguns aspectos dele, e alguns atributos, algo que Deus colocou em nós, da parte dele. E a teologia nos fala de 2 tipos de atributos que Deus tem. Os atributos intransferíveis, que é a eternidade, onisciência, onipresença, onipotência. Tudo isso daí é uma característica de Deus, é um atributo de Deus. E também fala dos atributos comunicáveis, que são esses atributos que Deus também, em pequena parte, colocou no homem, na formação. Que são o quê? O amor, o discernimento, a moralidade, piedade, criatividade, misericórdia. Então é nesses aspectos que somos a imagem e semelhança de Deus. Claro que numa proporção bem menor, mas temos a imagem e semelhança de Deus no aspecto. Aí, qual o propósito então da criação do homem? Aí muitos falam, o homem foi feito para ser mordomo de Deus, no que acabamos de ler aqui. Para dominar sobre a terra, para comandar tudo. Será que é isso, irmãos? Será que Deus criou nós apenas para dominar? Aí você começa a olhar para essas coisas. O homem tem capacidade de dominar? Tem. O homem consegue fazer isso? Consegue. Mas a natureza, irmãos, Deus criou perfeita. A natureza não precisa do homem para existir. Ela, se não tiver o homem, a natureza vive bem, em equilíbrio, tudo nos conformes. Tem o ecossistema, tem a cadeia alimentar. Lembra da cadeia alimentar? Todo mundo estudou lá. O bichinho vai um comendo o outro, o outro morre e ainda volta para a terra. Então, na verdade, o homem não foi feito para dominar, porque a natureza, os peixes, os mares, a terra precisa do homem para ser dominado. Ele domina? Domina. Mas ele não foi criado para isso. Aí a gente vê, mas o homem foi feito para pregar o evangelho. Jesus não falou? Ide por todo mundo e pregar o evangelho? Não, isso daí veio bem depois da criação. O homem prega o evangelho? Prega o evangelho. Lembra da cadeira? Serve para várias coisas. O homem prega o evangelho? Prega. Isso é a missão dele, não é o propósito de criação dele. Aí muitos falam, não, o homem foi feito para adorar a Deus, para louvar a Deus. Irmãos, antes de nós existir, Deus já era louvado, Deus já era adorado. Mas então não fomos feitos para adorar? Não, irmãos, não fomos feitos para adorar. Mas, irmãos, uma adoração perfeita, Deus recebe. Uma adoração perfeita, Deus aceita. Mas não fomos feitos exclusivamente para isso. Não fomos feitos. Então, para que fomos feitos? Se Deus não depende de nós. Isaías mesmo, em Isaías, ele comenta que viu o Senhor assentado num alto trono
e serafins com 6 asas, com 2 cobriam os pés, 2 cobriam o rosto e 2 voavam e gritavam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. E tem milhares de anjos que fazem isso, que o adoram. Então não tem necessidade de Deus criar alguém, o homem, para adorá-lo. Não foi esse o propósito. Assim, irmãos, como a cadeira que eu dei o exemplo, faz várias funções, assim somos nós. E Deus, com esses atributos que Ele nos deu, foi para uma finalidade: para Ele comunicar-se e interagir-se com a criação. Irmãos, a palavra de Deus fala: mas João, onde você vê isso? A palavra de Deus nos diz que na criação, quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mulher, Deus vinha na viração do dia no jardim conversar com Adão. E não era uma conversa via profeta, via alguém, era a conversa cara a cara. Deus fez o homem para interagir, irmãos, para interagir, para ter um relacionamento, com o homem. Mas o que aconteceu? Quando Adão e Eva pecaram, essa comunhão, esse elo foi quebrado. Deus expulsou o homem do jardim e ele saiu para fora do jardim, e conforme o pecado entrou no homem, o homem começou a cada vez mais se distanciar de Deus. Começou a se distanciar, e quanto mais pecado, mais longe ele ficava. Aí vem esse vazio, essa falta de algo na nossa vida que nós não sabemos explicar. Mesmo agora que nós aceitamos Jesus, quando nós ficamos meio longe, parece que esse sentimento vai voltando, esse vazio vai ficando. Por quê? Deus criou o homem para Ele. Deus criou o homem para ser a sua coroa. O que é a coroa, irmão? A coisa mais especial que Deus criou. A melhor coisa que Deus criou. Você é especial para Deus. Deus te criou e você tem um valor imenso para Deus. Mas quando nós não entendemos isso e começamos a afastar de Deus, quando entrou o pecado no mundo, o homem começou a se afastar de Deus. E Deus vem por vários anos tentando trazer o homem de volta. Aí pesquisando isso daí e pensando nisso daí, aí estava lendo uma reportagem de pessoas que ficaram famosas, tiveram muito dinheiro, tiveram tudo que esse mundo pode oferecer, e ainda mesmo assim não se satisfaz e começa a buscar algo para suprir aquela necessidade de Deus. Aí recentemente eu tive conversando com o rapaz lá, dele falou: você viu aquele cantor lá, o Eduardo Costa lá? Eu falei: não, o que aconteceu? Surgiu bem, famoso, tal, disse que tinha 15 relacionamentos por semana com mulheres, e agora falou que é gay. Eu acho que eu sou meio gay. Por quê, irmãos? Ele teve tudo, ele experimentou de tudo, fama, dinheiro, tudo que se pode pensar, ele experimentou, e nada disso o satisfez. Agora ele começou a voltar, falou: eu acho que eu sou meio gay, vou tentar outra coisa. E quantas pessoas que a gente conhece da mídia aí, atores que ficaram super famosos aí, se afundaram nas drogas, nas bebidas e coisa. Por quê? Há algo que falta dentro do homem, e esse algo é Deus, irmãos. Esse algo é Deus. Até eu esqueci o nome do psicólogo lá, e fizeram alguns estudos e foi comprovado que o homem tem uma carência de um Deus ou de um ser sobrenatural na vida dele.
Aí eu pensei, e os índios, né, irmãos? Nunca ouviram falar de Deus nem de nada. E mesmo assim você pesquisa histórias de povos antigos e índios, eles adoravam o sol, adoravam a lua, adoravam objetos ou criavam deuses para ele. Então o homem tem uma carência de Deus. O homem tem essa carência de Deus. E o que nos faz essa separação? O que causa essa separação do homem com Deus? Isaías ele diz assim, 59: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, está mais do que provado, o que nos separa de Deus é o pecado. É o pecado. Porque quando o pecado entra no homem, através da desobediência, ele fica cada vez mais ausente de Deus, pois o pecado nos afasta de Deus. Não é Deus que nos afasta dele por sermos pecadores. O pecado tende-se a afastar o homem de Deus. Você já percebeu, irmãos, quando um irmão não está bem, ou a gente mesmo dá uma pisada na bola, você vem para a igreja, você quer ficar sentadinho lá no fundo, fala, pastor, não me vê aqui não me dá oportunidade não. Por quê? Nós achamos não ser dignos de Deus. Nós, como o pastor diz, nos arrependemos. E aí, em vez de nós chegarmos a Deus e pedir perdão, a gente fica se escondendo. Lembra Adão? Deus chega lá e fala, Adão, cadê você? Onde você está? Ele estava escondido atrás da moitinha. O pecado nos afasta de Deus. Então sempre quando pecarmos, irmãos, em vez de nos escondermos, temos que confessar a Ele e pedir misericórdia para Ele. Amém, irmãos? Mas Deus, pelo seu imenso amor, vem através da história da humanidade tentar trazer o homem de volta para si. Ele vem lá usando pessoas cheias do Espírito Santo, capacitando pessoas cheias do Espírito Santo para que o homem voltasse a Deus. Deus escolhe um povo e cria e tem os patriarcas que vêm e traz os profetas que vêm tentando trazer mensagem para que o homem retornasse ao caminho de Deus, e traz os reis, os profetas e os sacerdotes, e o povo fica assim, ora lá em cima, ora lá embaixo, ora lá em cima, ora lá embaixo, ora lá em cima, ora lá embaixo. Muitas das vezes estamos como esse povo também, irmãos. Uma hora estamos firmes, confiantes, outra hora estamos temerosos e com medo. Não somos assim também? Até que Deus, fazendo tudo isso, Ele envia Jesus. Ele envia Jesus, e Jesus, com o seu sacrifício na cruz do Calvário, no sacrifício na cruz do Calvário, nos devolve o acesso direto a Deus, irmãos. Jesus veio, sofreu tudo que sofreu, para quê? Para que eu e você pudéssemos ter acesso novamente com Deus, para que eu e você pudéssemos ter novamente comunhão com Deus, para que eu e você novamente pudéssemos ouvir Deus falar, para que eu e você novamente pudéssemos desfrutar das graças, das glórias e graças de Deus. Hoje, através de Jesus, temos essa condição de relacionarmos, sentir a sua presença. Irmãos, nesses cultos tem sido uma bênção, e Deus tem falado e temos sentido a presença de Deus. Mas quantos estão dentro da casa de Deus e já faz tempo que não sente a presença do Espírito Santo? Não sente mais nada. E o inimigo não quer tirar esses crentes de dentro da igreja.
Ele quer deixar esses crentes dentro da igreja para desanimar mais. Então, irmãos, é hora de nós buscarmos mais de Deus, sabe? Já passou da hora de sairmos do nosso comodismo, daquilo que estamos acostumados, de um evangelho superficial apenas. Eu vou lá na igreja e tá bom. Eu ouço a palavra lá, tem uns hinos legais, tá legal, sabe? Um evangelho raso, um evangelho básico. E nos relacionarmos verdadeiramente com Deus, irmãos. Tá na hora, já passou da hora, sabe, irmãos, de vivermos isso e deixarmos as paixões, as vaidades do mundo para se apegar a Deus. Mas aí muitos falam, eu não me entreguei a Jesus ainda, eu não fiz isso ainda porque eu tenho um vício, eu tenho eu tenho outra coisa. Irmão, sozinho você não consegue, mas Deus deixou o Espírito Santo aqui para te ajudar. Se você realmente quer se libertar desse vício, se você realmente quer se libertar dessa fraqueza que você tem, sozinho você não consegue, mas se entrega a Jesus e Ele vai ajudar você nesta hora, sabe, irmãos? Nós precisamos deixarmos as nossas paixões, as vaidades desse mundo, irmãos, para começarmos a vivermos o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Nós vamos deixar as nossas paixões, mas vamos receber coisa melhor em troca, coisas firmes, eternas para as nossas vidas, sabe? Pararmos de apenas contarmos milagres que outras pessoas vivenciaram, para começar a viver os nossos próprios milagres. Mas isso, irmãos, só depende de nós, só depende de cada um de nós. Jesus já veio, abriu a porta, está mais fácil do que antes. Antes era por intermédio de um profeta, por intermédio de um sacerdote que se falava com Deus. Jesus veio e rompeu isso, irmãos. Você pode chegar no trono de Deus e pedir misericórdia, e Ele com certeza perdoará os seus pecados e ajudará você em tudo que você precisar. Só cabe a cada um de nós, irmãos, decidir. Nós fomos criados a coroa, somos a coroa da criação de Deus. Somos aquilo de mais perfeito que Ele fez, né, neste mundo. De mais perfeito. Esses dias eu estava vendo um documentário sobre a mente humana. O tanto de bilhões, milhões de neurônios e ramificações. A cabeça do homem é uma coisa espetacular. Você começa a ver o funcionamento do corpo humano, cada órgão, tudo perfeitinho, a coisa funciona certinho. Irmãos, somos a coroa da criação, aquilo que Deus fez mais de perfeito, e Ele nos fez para Ele, para comunicar com Ele, e nós temos preferido mais ficar longe dele do que com o próprio Criador. Nada neste mundo pode te satisfazer. Você pode pensar, eu vou ganhar na Mega Sena e vou sumir. Irmãos, não demora muito e você vai estar insatisfeito ou até mesmo destruído a sua vida, o seu viver e perdido tempo. Porque a Bíblia nos diz, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Irmãos, que possamos nos despertar mais e pararmos de viver raso para viver o profundo de Deus. Sabe, que essa palavra possa ficar no seu coração como um alerta, irmãos, um alerta. Jesus Cristo está aí. Jesus Cristo está voltando, irmãos. A cada dia se torna mais próximo à volta de Cristo. Ou se Ele resolver nos arrebatar, tirar a nossa vida, o que nós temos feito em prol da obra de Deus, em prol de Deus e em prol de nós? A partir do momento que nós
começarmos a se relacionar com Deus, não é vantajoso para Deus, a vantagem é nossa. É nós que vamos nos beneficiar de estarmos se relacionando com Deus, de estarmos na conformidade e na vontade de Deus. Amém, irmãos? Que essa palavra possa ficar em nossos corações. Ministério de louvor, já se prepara para a gente adorar a Deus. Irmãos, que essa palavra possa falar ao coração de cada um, possamos meditar nela, porque se queremos algo novo, irmãos, temos que fazer novas coisas. Aquilo que a gente estava fazendo, já não serve mais. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, Pai Santo e Glorioso, nesta noite, Senhor, nós entregamos, Senhor, a Tua palavra, Senhor, para a Tua igreja, Senhor. Que essa palavra, Senhor, venha ser um norte, Senhor, na vida de cada um, Senhor. Que o Senhor continue falando, Senhor, na vida de cada um, Pai eterno. Deus Todo-Poderoso, abençoa, Senhor, a todos quantos, Senhor, tem imposto no propósito, Senhor, de participar, Senhor, desse grande propósito, Senhor, de buscar a Tua presença, de buscar, Senhor, a Tua vontade, Senhor, de viver o evangelho verdadeiro, Senhor, e não viver, Senhor, somente o evangelho, Senhor, raso, Senhor, um evangelho, Senhor, que não nos traz nada, Senhor, um evangelho que não muda nada, Senhor, um evangelho, Senhor, só para acalmar os corações, Senhor, mas que viemos viver um evangelho de mudança, Senhor, de transformação, Senhor, de coisas novas, Senhor, do alto dos céus, Pai Santo e Glorioso. Deus tremendo e poderoso, abençoa, Senhor, ó Deus, os outros dias, Senhor, de campanha, Senhor, desse propósito, Senhor, que nós estamos, Senhor. Fala conosco, Senhor, continue falando, Senhor, através dos teus servos, Senhor, nesta casa, Senhor, assim nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus.